E aí, contador, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Lucas Belniak, especialista em gestão de tráfego para contabilidades. E hoje a gente vai falar sobre tráfego pago, como ele pode trazer clientes para o seu negócio. Os pontos que a gente vai falar hoje, os principais pontos que a gente vai falar hoje o que é tráfego pago, o que é e quais são as principais fontes de tráfego pago, o que eu preciso para começar, no caso, o que você, contador, precisa para começar, e qual é o lugar ideal, qual é a fonte de tráfego ideal que você, contador, deve investir, deve começar a investir, né? Vamos lá, vamos para a nossa aula, para esse vídeo, e vamos começar sobre o que é tráfego pago. Bom, você já deve ter ouvido algum vídeo por aí, se você está vendo esse vídeo, você já pesquisou relacionado ao marketing digital, já pesquisou sobre gestão de tráfego e sobre tráfego pago, mas talvez você não tenha noção exata do que é tráfego pago, tá? Então vamos ser bem mais específicos aqui, tá? Então tráfego pago, para ser bem mais claro, tráfego pago é uma estratégia de marketing digital onde você paga, tá, para algumas fontes de tráfego. E fonte de tráfego eu vou te explicar mais detalhadamente o que é daqui a pouco, tá? Mas você paga para essas fontes de tráfego para elas dispersarem suas informações pela internet. Informações aqui podem ser posts no Facebook ou no Instagram, pode ser seus anúncios no Google, pode ser seu site, pode ser seus vídeos no YouTube, pode ser muita coisa, tá? Então é muita coisa que a gente pode considerar como informação pela internet na intenção de alcançar seus clientes, tá? O objetivo do tráfego pago sempre vai ser o objetivo que você, contador, precisa para o seu dia a dia. Você precisa que a sua empresa ela apareça para todo mundo, para gerar credibilidade, para fechar mais contratos, para gerar mais vendas, ou você quer que a sua marca seja reconhecida pela internet, você quer ter mais seguidores no seu Instagram, no seu Facebook, aumentar a sua base de seguidores, que é o que a gente considera importante, aumentar a base e não o número de seguidores. Você quer. Esses são os objetivos que normalmente as pessoas procuram através do tráfego pago. E ele pode fazer com que você alcance esses objetivos, né? Mas da maneira correta, não é de qualquer jeito. Não é saindo e colocando dinheiro em qualquer fonte de tráfego, tem que ser algo bem estudado. E por isso, né, que a gente trabalha especificamente um nicho definido para contabilidade, né? É importante você nichar, assim como contabilidades, aí é importante você nichar também. Mas eu estou saindo um pouco do conteúdo, então vamos voltar para tráfego pago. Tá? Então, o tráfego pago, ele é essa estratégia, a gente considera como uma estratégia de marketing, assim como é o tráfego orgânico, que seria você não precisar pagar, por exemplo, no Google para aparecer. E nessa situação, você faz alguns ajustes no seu site com palavras-chave, que é um pouco mais complexo, é um assunto um pouco mais denso para mim poder te explicar agora em primeiro plano, tá? Mas para você entender, então, tráfego pago, você paga para o Google para ele mostrar o seu site para mais pessoas. Você paga para o Facebook e o Facebook ele vai passar ou pegar o seu post e apresentar para quantas pessoas você quiser, quantas pessoas você conseguir alcançar com a estratégia dentro do Facebook Ads, tá? Dentro da fonte de tráfego. Então, tem que também trabalhar e tem que saber apertar os botões lá dentro para conseguir alcançar muitas pessoas. Não é apenas colocar dinheiro na fonte de tráfego que ela vai fazer o trabalho dela. Não é bem assim, né? Então, tráfego pago é isso. Eu gosto de exemplificar como se fosse o tráfego, como se fosse o fluxo de alguma coisa. Por exemplo, né, quando a gente está assistindo televisão, você escuta lá o repórter falar que o tráfego na Avenida Paulista está muito intenso. Então, o tráfego de carros. E na internet, o tráfego, a gente fala, é o tráfego de informações, é o tráfego de sites, é o tráfego de pesquisas, é o tráfego de pessoas na internet pesquisando sobre assuntos, sobre vídeos. Tá? Então, é todo esse tráfego de informações. E quando você paga para esse tráfego acontecer para o teu site. Para o tráfego das pessoas certas acontecerem e irem para o teu site, para o teu perfil, né? Enfim, para onde você quiser. É isso que você, com os especialistas em marketing que você contratar, vocês têm que definir para uma estratégia, para um funil de vendas mesmo, tá? Então, você define isso aí. Então, o tráfego pago já foi. É,
E o que é as fontes de tráfego, né? O que é essas fontes de tráfego que eu estava falando para vocês, tá? Então, fonte de tráfego. Fonte de tráfego, eu gosto de exemplificar como o rio, porque exemplificando a gente consegue imaginar acontecer, porque o tráfego pago, a internet não é algo palpável, não é algo que você consegue pegar. Então, quando a gente exemplifica, quando a gente coloca isso como exemplo, fica mais fácil de entender. Então, a internet é como se fosse o rio, é como se fosse aquele fluxo de água correndo, é a internet. E a água são as pessoas que estão ali trafegando pela internet, trafegando pelo rio, trafegando pela internet, atrás de informações, atrás de muita coisa. Assim, você também utiliza aí, o contador utiliza aí na sua casa, no seu celular, no seu computador. Você utiliza a internet para fazer pesquisas de trabalho, para fazer conversar com amigos, enfim, você faz várias pesquisas e isso que é o tráfego, tá? E as pessoas são as águas que correm por esse rio. E as fontes de tráfego são como as bombas de água. Então imagina lá que o rio está correndo, eu não sei se na sua região isso acontece, né? Às vezes os agricultores colocam as bombas de água lá no rio para puxar água e irrigar a plantação. Então é mais ou menos nesse sentido, tá? A fonte de tráfego é como se fosse a bomba de água que está lá na internet. O Google Ads, ele funciona lá dentro da plataforma dele do Google. E ele vai pegar a sua informação e ele vai pegar as pessoas que estão trafegando pelo site, que seriam a água, são as pessoas que estão trafegando pelo site e ele vai levar até o seu site. Então, estão trafegando pela internet e vão levar até seu site. Né? Claro que isso não é tão simples quanto parece. Porque se fosse muito simples também, qualquer um estaria fazendo, todo mundo estaria tendo resultado. Tá? Então, você sabe que as coisas não são tão simples assim. Tá? Quando você entra na plataforma, quando você começa a estudar de verdade, a fundo, o marketing digital e as fontes de tráfego, você vê que é um pouco mais complexo. Tá bom? Mas basicamente as fontes de tráfego são essa. E para mim te dar alguns exemplos de fontes de tráfego, né? Para você conseguir imaginar elas. O que seriam essas fontes de tráfego aí? Seriam mais ou menos o Google Ads, que é uma das principais, principalmente para contabilidade, é uma das principais, que seria o Google Ads. Se você não conseguir imaginar o que é cada uma delas, você pode dar um Google aí na sua casa, vamos falar dessa forma. Dá um Google aí na sua casa e pesquisa. Google Ads, Facebook Ads, você vai encontrar essas plataformas lá e vai entender como elas funcionam, tá bom? Então, Google Ads, Facebook Ads, que no Facebook Ads você consegue aparecer aí no Instagram, né? Você consegue aparecer também no Facebook, óbvio, Facebook. Basicamente são essas duas plataformas que o Facebook é dono, né? Também existe outras, como o Twitter, existe o Twitter, existe o Pinterest, e também existe, por exemplo, é, o LinkedIn. LinkedIn talvez vocês conhecem mais, né? Então o LinkedIn também, o LinkedIn Ads no caso. Existem essas fontes de tráfego. São alguns exemplos, existem muito mais. A Microsoft também lançou a fonte de tráfego dela. E onde você aparece na fonte de tráfego da Microsoft, né? Na Microsoft Ads, você aparece no Microsoft Edge. Você não consegue aparecer no Chrome, por exemplo. Tá? Então é especificamente no Microsoft Edge. O Google Ads ele tem vários parceiros. Isso é importante a gente colocar, porque não é apenas no Google. Então você pode colocar aqui Google Ads, né? Google. Oxe. E parceiros, como no caso Yahoo, e principalmente Yahoo, né? O UOL também, entre outros, tá? Tem vários parceiros de tráfego aí do Google. O Google é uma empresa muito grande, né? Ah, você consegue aparecer também no YouTube, isso é importante. Google, YouTube e parceiros, tá? Então, assim, por que eu falo aqui para vocês que o Google Ads é um dos mais importantes, tá?
além de considerar aí o tamanho dele, porque vamos falar a verdade, o Google ele é muito grande, ele é dono de muitas redes, né, dentro da internet, ele é dono do YouTube e o próprio Google, a própria rede de pesquisa do Google já é grande, né? Qualquer pessoa que você perguntar aí que tem alguma dúvida, que quer tirar alguma dúvida, ela vai pesquisar no Google. Dificilmente ela vai pesquisar no Yahoo, né? Dificilmente. Dificilmente ela vai usar o Microsoft Edge para fazer uma pesquisa, tá? É muito difícil. Algumas escolas, por usarem às vezes os aparelhos do governo, às vezes tem que vir com a Microsoft Edge, é obrigatório utilizar. Mas normalmente é o Google que as pessoas usam, né? Praticamente todas as pessoas usam o Google, por isso que ela é uma das maiores. Mas também tem outra coisa muito importante que eu vou te falar mais no final do vídeo, né? De por que você tem que investir lá no Google, tá bom? Tá? E o que você precisa para começar? Então, você tem a sua contabilidade, você quer começar a fazer um tráfego pago, você quer começar a investir no digital na sua empresa. Por onde você tem que começar? Tá? Primeiramente, você precisa de um perfil no Facebook, que seria assim o, o básico, né? Então você vai começar, vamos passar aqui para frente. Você precisa principalmente, né, primeiramente, de um perfil no Facebook. E o perfil no Facebook vai ser a base de todo a resto da estrutura do Facebook Ads, tá bom? Mas isso é um caminho um pouco mais complexo, então vamos falar assim do princípio mesmo, de como você deve começar, tá bom? Então você vai começar com um perfil no Facebook. Um perfil da empresa, não. Você vai começar com um perfil pessoal mesmo, tá bom? Não começa com o perfil da empresa, porque você vai ter que criar uma página para a empresa depois. Então isso acaba gerando um pouco você acaba duplicando o nome da sua empresa, e é bom que você leve as pessoas para um lugar só. Por exemplo, no Facebook, se você tiver dois perfis, vai ali ter aquela bagunça de será que você se concentra, né, em melhorar um perfil ou outro? Ou as pessoas não vão entender ali qual o perfil que é o oficial, fica aquela bagunça. Então cria um perfil pessoal mesmo, tá? Um perfil onde vai ter o seu nome, você vai colocar lá quem é você dentro daquela empresa, eu sou o CEO da empresa, né? Sou o CEO do meu MEI, não importa, é importante também, né? Eu sou o CEO da empresa, sou o diretor comercial, ou um sócio seu vai fazer. Então, o seu sócio cria o perfil lá no Facebook. Se ele tiver, tudo bem, só organiza o perfil para que ele fique um perfil profissional, para que ele pareça como o dono mesmo da página. E a partir do perfil você vai criar uma página, né, no Facebook, tá? É, é importante você criar também nas outras redes sociais os perfis também. Então você cria o perfil no Facebook, você vai criar um perfil no Instagram, você vai criar um perfil no Twitter, tá? Você vai criar um perfil no LinkedIn. LinkedIn é importante ter um posicionamento lá, tá? Porque você atende empresas, você contador atende empresas. E a comunicação entre empresas acontece de forma bem mais fácil lá pelo LinkedIn. O LinkedIn é uma plataforma que ela foi feita para empresas se comunicarem, tá? Então é importante ter um posicionamento lá no LinkedIn. Então crie esses perfis lá. Mas não trava pensando que você tem que criar um perfil perfeito, que você vai ter que criar um branding atrás disso. Não, calma, tá? Não precisa ter logo e tudo mais. Você cria um perfil simples, vai lá no Canva e cria um Canva, é um aplicativo gratuito que você pode fazer edição de imagens lá. Cria uma logo simples, se você já tem, utiliza ela mesma, tá bom? E você vai criar perfis nas redes sociais que você achar importante, principalmente, né, Facebook, Instagram e Pinterest, Pinterest não, desculpa, e LinkedIn. E aí você vai criar uma página no Facebook e vai começar a alimentar esse perfil e essas páginas, tá? Então, alimentar como? Alimentar com conteúdo, interações, para que o Facebook entenda que esse perfil ele é real, tá? Por causa de ter muitos golpes, tá? Isso é um problema que a gente vem enfrentando, todo mundo vem enfrentando aí que trabalha com digital, vem enfrentando que é o seguinte, por ter muitos golpes hoje em dia no Facebook, no Google também, mas o Google é um pouco mais difícil de dar os golpes, né? Mas no Facebook e no Instagram está acontecendo bastante de ter esses golpes. E o que o Facebook está fazendo? Ele está
tendo que dar aquela analisada com mais profundidade em cada perfil e em cada página para saber se aquele perfil é real de fato, para que não seja um perfil fake, para que os seus usuários lá, eles não caiam em golpe nenhum, tá? Porque assim, o Facebook, para ele, o mais importante, a pessoa mais importante para o Facebook não é os anunciantes que estão pagando para ele, tá? Não é o anunciante. São as pessoas que utilizam a rede social no dia a dia, são os usuários mesmo. Por quê? O que adiantaria, né, ter vários anunciantes no Facebook, sendo que ninguém usasse essa rede social para interagir, para comprar as coisas, para pesquisar, para conversar. Então precisa ter esses usuários. Então o Facebook vai sempre dar preferência, tá, para os usuários. Então você vai se acostumar aí com um gestor de tráfego falando, olha, a gente tomou um bloqueio, mas eu já estou resolvendo. Por que a gente tomou um bloqueio? Se a gente é uma pessoa real. Existem algumas coisas ali que o Facebook ele vai analisar e vai ficar meio receoso. Será que mesmo vocês não estão passando um golpe? Tá? E aí ele vai bloquear, ele vai mandar alguns sinais, alguns avisos importantes dizendo, olha, toma cuidado com o que você fala na internet, cuidado com o que você fala no Facebook, tá bom? Então isso vai começar a ser rotineiro no dia a dia, aí você como gestor, né, passando fazendo com que o gestor de tráfego trabalhe para você, ele vai começar a passar essas informações para você, você vai virar algo rotineiro para você. É claro que isso não pode acontecer o tempo todo, né? Mas de vez em quando isso acontece, tá bom? Principalmente com o nicho de contabilidade, porque o nicho de contabilidade ele tem algumas regras mais específicas, tá bom? É por isso que a gente nichou para esse segmento, porque ele é um pouco mais difícil de anunciar. Tem algumas regras muito específicas que pode te dar até processos aí. Então, por isso que é importante você tomar cuidado na hora de anunciar em qualquer fonte de tráfego, tá bom? Beleza, então você vai lá e criou esses perfis, tá, nas redes sociais e criou sua página no Facebook. O que você vai fazer também? Criar um site razoável, tá bom? Então, as pessoas também travam nessa hora, elas vão procurar uma agência para criar um site incrível para elas. Não precisa, tá bom? Não precisa criar um site majestoso para você agora. Você está começando, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai, primeiro, né, comprar um domínio para você, tá? Isso você vai ter que pagar, não tem como. Tá? E existe a forma de fazer um site gratuito, talvez tenha pensado que vai ter que gastar com o site. Não, existe a forma de fazer um site gratuito. E aí você vai ter que colocar na balança entre seu tempo e seu dinheiro. Tá? Mas primeiramente, você vai comprar um domínio lá no registro.br, o meunegócio.com.br, né? Então a gente tem o clarim.com.br, e aí você vai comprar esse domínio e vai registrar no seu nome. Tá? Importante. Registra no seu nome, tá bom? Esse domínio. Não deixa que um estagiário registre no nome dele para não dar problema jurídico depois. Tá? Isso pode se tornar um problema jurídico grande para a empresa. Você pode acabar perdendo esse domínio. Tá? E dependendo do tamanho da empresa, isso é um problema grande. Então, primeiro vai lá, compra o domínio no seu nome, tá bom? E aí você vai lá no Google Sites, tá bom? Eu não sei se você já ouviu falar do Google Sites, mas o Google Sites é uma plataforma do próprio Google que ele criou há pouco tempo. Tá? É uma coisa um pouco recente que o próprio Google criou para você criar sites lá. Então você consegue criar sites de forma gratuita lá dentro. E aí você vai escolher um template, você vai escolher um modelo de site e você vai personalizar ele para você, com a sua logo, com os textos que você mais utiliza, botões, cores e tudo mais. Você vai personalizar para o seu negócio, tá bom? E a outra forma também de você, né? Então essa aqui seria a primeira forma. Nossa, agora calma aí que essa aqui seria a primeira forma. O Google Sites, que é de forma gratuita, tá? E a segunda forma, que seria aí um criador de sites pago, que pode ser, né? Você pode pagar para criar o site, pagar para. E aí você pode pagar para criar o site. Pode ser uma agência, pode ser
um web designer, eu aconselho você, sinceramente, eu aconselho você a procurar um web designer. Então, procure um web designer, por quê? Porque daí com o web designer você consegue conversar diretamente com ele, tá bom? Isso é uma coisa que você vai pegar ao longo do tempo, que quando você pega uma agência que não tem nenhum nome atrás dela, você não consegue descobrir quem é o web designer atrás dela, quem é o gestor de tráfego atrás dela, você não consegue conversar diretamente com ele, você não consegue discutir informações importantes diretamente com ele. Então você pode procurar aí no Facebook, lá no Arcana, por exemplo, que seria um lugar onde tem várias freelancers lá, e lá tem web designers à vontade, tá bom? Você pode escolher lá o melhor, com vários preços, né? E aí você escolhe um lá que te atenda, né? Da maneira como você pode. E existem vários valores, eles têm vários sites já criados para te mostrar o trabalho deles. Tem a avaliação que os clientes deles já deixaram para eles lá, então você escolhe o melhor web design para você nesse momento. E cria um site. Tá bom, cria um site, o cara vai fazer tudo para você. Se você quiser criar sozinho, ótimo, tá? Aí você vai lá, pesquisa no Wix ou no WordPress e cria um site para você. Se você tiver aí tempo para fazer isso, né? Porque a gente tem que considerar essas realidades. Talvez você tenha muito tempo de sobra, né? E não tenha tanto dinheiro para investir agora. Então, tudo bem, você vai investir seu tempo, vai lá, cria no Wix, por exemplo, que é uma plataforma muito boa para criar sites, tá? É bem simples, ou no Google Sites mesmo, que é totalmente gratuito, tá? E se você não tem tempo, tá aquela correria, você pode pagar para alguém fazer, procura no Orkana ou no próprio Google mesmo, né, um web designer para fazer para você, tá? Mas meu conselho é procurar um especialista web designer e não uma agência, porque aí vai gerar um pouco de desconforto de você não conseguir conversar diretamente com a pessoa responsável por aquilo, tá bom? Então você vai criar o site aí para você, né? E aí, como eu falei para vocês, né, que a gente tem que considerar o que é mais importante nesse momento. Quando você está começando, a primeira coisa que você precisa pensar e fazer é que você vai precisar gerar caixa para a tua empresa, né? A gestão de tráfego, ela precisa te dar um retorno, tá? E quando você quer investir, por exemplo, em reconhecimento de marca, você quer que as pessoas lembrem de você lá no Facebook e no Instagram, isso, com todos os CS que já fizemos e que várias outras pessoas já fizeram, tá? Tanto do lado do grupo do Pedro Sobral, onde eu faço parte, a galera fala lá, eles fazem testes, eles disseram, olha, tá? Lá no Facebook e no Instagram, não gera tanto resultado para nicho de necessidade, que seria a contabilidade, tá? O que é um nicho de necessidade? Nicho de necessidade é quando a pessoa precisa do seu serviço, tá? Então, quando a gente fala de contabilidade, a pessoa ela está precisando mesmo desse serviço, ela está necessitando desse serviço. Não é como o caso de uma loja de roupas, por exemplo. Uma loja de roupas, a pessoa tem que criar um desejo por aquela roupa. É um pouco diferente, tá bom? Então a pessoa vai lá pesquisar sobre loja de roupa e para ela as camisas são iguais, não importa a diferença. Por que você tem marcas aí que são tão grandes e que cobram tão caro pelas roupas delas? Porque elas geraram desejo na marca delas. E para gerar desejo, você vai para Facebook e Instagram, você vai trabalhar com reconhecimento de marca. Quando a gente fala do nicho de contabilidade, é um nicho que as pessoas necessitam desses serviços. Ela precisa regularizar a empresa dela, ela precisa abrir a empresa, ela precisa declarar os impostos e tudo mais, né? Então ela necessita desse serviço. E é por isso que a gente vai investir em Google e parceiros de rede de pesquisa. Por quê? Quando você abre o Google e pesquisa alguma coisa, você já está querendo aquilo. Tá? Então, quando eu vou no Google e pesquiso, né, escritório de contabilidade, eu estou procurando por um escritório de contabilidade. Isso é bem claro, né, se você for de pensar. E esse público a gente considera como um público mais quente. Tá? E quando você está começando, você precisa pensar em gerar caixa já no início, para poder você, com esse caixa, com esse valor que vai entrar, você reinvestir ele e aí sim, daqui a um tempo, começar a pensar em reconhecimento de marca para que a sua empresa seja reconhecida no mercado.
tá? Então, sua empresa está começando, você precisa, primeiramente, investir para gerar caixa, e aí, a partir do momento que você começa a ter retorno sobre o seu investimento, você investe em reconhecimento de marca. Esse é um processo lento. Você não vai começar a investir agora, tá? As pessoas têm essa ilusão, às vezes, de que ela vai começar a investir no começo do mês, no final do mês, ela vai ter já 4, 5, 6 contratos fechados. Não é assim, tá bom? Não é assim que funciona. Ainda mais se você não tiver nada criado. Se você não tiver nem conta do Google Ads criado, por exemplo, tá? Vai demorar um pouco para você começar a ter esse resultado. Então, é uma escalada lenta. Agora, quando você já está nesse caminho, quando você já está iniciando o processo de reconhecimento de marca, aí sim, aí a coisa começa a crescer mais rápido, tá? Por quê, né? Por que começa a crescer mais rápido? Porque o tráfego pago, ele te dá potência, tá? Eu falo isso desde que eu comecei a trabalhar com tráfego pago. Ele te dá potência. Ele coloca potência nos seus resultados, no seu trabalho, tá bom? Então, e quando você tem um trabalho muito ruim, ele vai te dar potência e o trabalho vai ser mais ruim ainda. E quando você está fazendo um trabalho bom, quando você está ali trabalhando no seu site, né? Quando você está deixando o seu site legal, as suas redes sociais, está criando conteúdo lá, e você investe no tráfego pago, né? Ele vai te dar potência e o seu negócio ele está rodando legal, ele está rodando bem, ele está te dando um resultado já, mesmo sem investir. Quando você investir, ele vai te dar um resultado muito melhor, tá? Então, tráfego pago vai sempre te dar potência, tá? Se o resultado estiver ruim, vai ser pior ainda. Se o resultado estiver bom, vai ser muito melhor e vai te dar escala para o seu negócio, tá bom? Então, coloca isso na sua cabeça, assim, definitivamente. Isso é muito importante você entender que o tráfego pago não vai fazer um milagre no seu negócio, tá bom? Então investe, cria aí os perfis, as páginas, tá bom? E aí depois que tudo tiver já criado, com o tempo você vai investindo em anúncios, é com o tempo, tá bom? Então, basicamente é isso que você precisa entender sobre tráfego pago, né? O que é o tráfego pago e que o tráfego pago é uma estratégia de marketing para gerar muito mais resultado para sua empresa, né? Então é uma estratégia, tá bom? Espero que você tenha entendido o que é tráfego pago e fica ligado aqui nas nossas redes sociais, se inscreve no nosso canal, tá bom? Que eu vou estar criando muito mais conteúdo para vocês e quero trazer essa transformação aí do seu negócio e te ajudar a escalar a sua empresa para que daqui a algum tempo você precise investir em anúncios, porque hoje em dia investir em anúncios já não é mais considerado uma opção, é quase que obrigatório, né? Com a concorrência que a gente tem hoje em dia em negócios, é quase que obrigatório. Então, eu quero te dar essas transformações do seu negócio para você ir adiante. E quando você começar a escalar o seu negócio, um dia você lembre da gente aqui, tá bom? Então, um abraço e até mais.